Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar e hoje nós vamos falar sobre visto. Visto para procura de trabalho, esse que todo mundo está de olho aqui para vir morar legalmente aqui em Portugal, mas que ainda rolam muitas dúvidas. Hoje eu estou recebendo pela primeira vez aqui no canal o Dr. Renato Koprovski, advogado. Tem um canal no YouTube também com muitos vídeos interessantes sobre vistos. O canal dele é o Portugal Legal. Tem muita notícia e informação aqui sobre Portugal. Doutor Renato, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Ok, muito prazer, muita satisfação em estar aqui no seu canal. Agradecer imensamente pelo convite que foi feito, me sinto honrado pelo convite, por participar, ver o seu canal. Sou seu seguidor também, né? Também acompanho o seu trabalho. Parabenizo nesse sentido, porque é um canal que realmente traz conteúdo muito interessante para quem é imigrante, para quem chega em Portugal, para quem tem um projeto para Portugal, porque imigração não é assunto fácil. Imigração é coisa para quem tem sangue, eu sempre digo, tem que ter sangue de barata, porque enfrenta problemas, enfrenta muitos problemas. Então, você tem que estar muito bem preparado psicologicamente. É uma coisa que envolve muito projeto e muita programação. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar hoje então, sobre os nossos vistos, a tal esperada regulamentação que finalmente saiu. Exatamente. A gente já falava muita coisa por aqui, sempre trouxe ali os advogados convidados aqui para falar, mas agora, finalmente, a gente tem ali o regulamento, então a gente tem todas as peças ali onde a gente consegue montar esse quebra-cabeça, e agora, de fato, a gente já sabe, né, todas as exigências aí que vão vir para esse visto de procura de trabalho, né, para procura de trabalho. Então, doutor Renato, eu não vou enrolar aqui, eu já vou perguntar logo. Vamos aí a todos os pré-requisitos, tudo que quem está em qualquer país do mundo, não é isso? Porque, nesse caso, não é só para brasileiros, não é só para a língua portuguesa, né? Qualquer estrangeiro pode pedir esse. Vamos falar, então, ali quais são ali as exigências que esse visto para procura de trabalho está trazendo. Muito bem, vamos falar de exigências. Eu só queria lembrar de um detalhe. Por mais que tenhamos regulamentação, nós sempre temos uma surpresa que não está na lei, porque nós temos uma coisa que é característica do servidor público do Estado, não é? Daquela pessoa que está ali, que faz análise de processos, que aprova ou não, que cria uma exigência ou não. Essa interpretação ela é muito ampla, e isso, às vezes, traz surpresas para nós, inclusive, porque o regulamento nos diz uma coisa, a lei nos diz outra, né? Uma complementa, e, de repente, entram surpresas. Não, mas isso aqui é um pouquinho diferente do que o doutor está falando. Não, não é bem assim, este documento deve... Então, surpresas sempre há. Sim. Ainda mais quando nós envolvemos... Ainda não está lá na BFS, né, nos consulados, isso ainda não está lá. Então, a pessoa ainda não pode pedir esse visto, mas em breve vai sair, e aí a gente vai olhar todo o documento para ver se está tudo batendo, não é isso? Eu creio que, como isto saiu no final de setembro e entra em vigência no dia 31 de outubro, portanto, nós tivemos aí um lapso temporal de 30 dias, sabendo eles, né, já com alguma antecedência, evidente, que desde o momento que a lei foi alterada, foi publicada, já havia esta possibilidade de ser regulamentado em breve, né, já havia até uma pressão por parte do mercado, né, os interessados nesses processos. Então, cada um destes órgãos teve, no meu modo de entender, salvo entendimento contrário, tempo hábil para se preparar. Não é? Então, eu acredito que, a partir do dia 31, realmente, a página da BFS deva trazer estas informações, que já são as corriqueiras de um visto normal, né, e que são, na verdade, trazidas para dentro dele as características agora dos novos vistos, e, em especial, os vistos CPLP, que, na verdade, não são vistos novos. É, na verdade, uma condição que se criou para os países membros da CPLP aplicarem aos vistos que já são conhecidos. Não é?
Os vistos de residência, os curta duração, os temporários, quer dizer, isso tudo já existe. Nós só temos que trazer os benefícios dessa nova legislação para dentro desses vistos, e aí facilitar a vida daqueles que se interessam por isso. Pois bem, as exigências, então, né, as tão esperadas exigências por um visto temporário para procurar trabalho. E aí, a gente já pode dizer que já de saída tivemos surpresa, né, porque todo mundo pensava que, bom, agora vai. Agora eu estou aqui, estou lá no continente africano, no sul-americano, e, de repente, apareceu um visto para procurar trabalho em Portugal, que é novidade, não havia até aí. Agora existe, só que tem surpresas, só que ele traz alguns detalhezinhos que ninguém esperava que tivesse. Então, vamos lá, o que precisa este cidadão que está interessado por este visto? Bem, basicamente, como todo e qualquer visto consular, independente de nação, de CPLP ou não, um passaporte válido, tá? Ponto de partida. Passaporte, o certificado de registro criminal não caiu, permanece. Né? Ele tem que ter um requerimento de uma consulta para o certificado de registro criminal português, ou seja, isto é exigido pela VFS, pelo consulado, em todos os vistos. E neste aqui não é diferente, isto permanece. Não é? Sim. Ele precisa. Aí nós vamos chegar à conclusão de que vai depender se é agora CLP ou não, mas se não for CPLP, o tal seguro de viagem válido para o período que ele pretende ficar por aqui. Depois nós temos o comprovativo do quê? Da existência dos meios de subsistência, aquilo que todo mundo reclama. E o pessoal que faz o visto sempre diz, aqueles que querem fugir do visto, ao menos, dizem, doutor, isto é coisa para quem tem dinheiro, eu não tenho, não consigo provar isto, por isso eu vou como turista, e seja o que Deus quiser. Pois bem, veio o visto CPLP para procurar trabalho. Mas os meios de subsistência não caíram, eles permanecem lá. A questão é que criaram uma regrinha. Este visto, então, ele traz uma condição um pouquinho diferente daqueles que não são CPLP e dos vistos tradicionais para vir a Portugal. Então, ele tem lá o meio de subsistência, que é definido pelo governo, isso foi uma introdução nessa parte, mas precisamos analisar isso. Né? E depois, cópia do título de regresso. Também é uma coisa que é exigida. Por quê? As pessoas dizem, bem, mas isso não era previsto no início, sim, mas exigem. Por quê? Perceba, ele é um visto temporário. Ele não é um título de residência, ele não vem para cá com um visto de residência, que é aquele que as pessoas buscam quando vêm realmente para residir em Portugal, já de saída, já sei que meu projeto é este e vou buscar um visto para esta finalidade. Este é um visto temporário. E por esta razão é que ele precisa levar o título de transporte de regresso, salvo quando seja solicitado lá um outro tipo de visto. Mas isso é outra história, é outra conversa. Visto para procurar trabalho é categoria temporária. Certo. Então, assim esse regresso aí nada mais é do que a passagem aérea de volta para o seu país de origem. Né? Então, está saindo do Brasil, vai pedir esse visto, vai ter que já ter ali a sua passagem de volta né, nesse período aí do visto. Vamos continuar falando aí sobre... É isso. O que acontece? O visto tem uma validade de 120 dias, prorrogados por 60. Então, você precisa, no mínimo, ter um bilhete de retorno por seus 120 dias. Por quê? Porque se não conseguir o trabalho, nós temos lá algumas condições, que vamos ver mais adiante. Mas, doutor, eu posso prorrogar? Pode. Pode pedir. Não quer dizer que você vai receber a prorrogação. Então, por isso, nós temos que trabalhar com 120 dias. Então, este pessoal que está já buscando e se programando deve ter em mente que o bilhete de retorno é de 120 dias. Entendi. Com possível prorrogação. Certo, possível prorrogação. Então, essas são as exigências mínimas para quem vem com o tal do visto de procurar trabalho em Portugal.
Agora, ele veio ali com uma pegadinha, ali, uma situação em que a gente não tinha pensado ali de maneira alguma, que é a tal de uma manifestação de interesse, alguma coisa, que ficou muito confuso aquilo ali, né? Para quem não é de Portugal, não está em Portugal. Até para quem está em Portugal, olha, assim que saiu a alteração, que se falou na alteração da lei, não deve ter sido muito diferente no seu canal, você deve ter visto quantas pessoas perguntaram a respeito disto. Aqui não foi diferente, né? A procura foi a mesma e essa situação deixou realmente muita dúvida. Havia uma colocação por parte daqueles que já estão em Portugal e gostariam de se beneficiar dos acordos CPLP, então já tem manifestação, posso mudar o artigo, não posso mudar o artigo. Bom, existem situações que nem nós sabemos até o momento como serão aplicadas, mas no que diz respeito àquele que vem o visto de procurar trabalho CPLP, perceba que o Estado já dividiu, ele fatiou, como eles dizem aqui, ele fatiou esse requisito. Manifestação de interesse 88 e 89, que é aquela tradicional, trabalho subordinado e o recibo verde, continuam a cargo de quem? Do CEF. Não mudou nada disso. A lei permanece igual. Quem entrou continua aguardando chamado. E quem chegou e continuará chegando como turista vai por este caminho. Certo. Que hoje está ali nos seus 2 anos e meio, para conseguir o título de residência, né? Estão chamando as pessoas de novembro de 2020. Pois é. Nós temos praticamente 2 anos para serem chamados. E aí vem mais um lapso temporal, que é o tempo entre a chamada, o agendamento e o atendimento. Quer dizer, são 2 anos e meio, a grosso modo é isso, para se conseguir pelo 88 e 89. Certo. Agora, falando do visto, que foi criado agora, e das condições que agora foram criadas, esta surpresinha, né, este pacotinho que tinha uma lembrancinha dentro, tirou essa atribuição da manifestação do CEF e fez o quê? Levou esta manifestação para o IEFP, que é o Instituto de Ensino e Formação Profissional. Muito bem. Então, o cidadão pede um visto, mas para que ele peça, ele já tem que cumprir este requisito, que é fazer uma manifestação através do IEFP. Porque é, na verdade, o órgão do Estado que está à disposição para receber as propostas, né, as vagas, ele faz o cadastro das vagas disponíveis no mercado português, e é ali que o estrangeiro deveria ir buscar essa informação. Existem N outros sites, N outras plataformas que anunciam vagas de emprego, mas as vagas estão no IFP, que são as vagas que vão ser as vagas interessantes. Porque não adianta eu achar uma lá no Net Emprego, se ela não está no IFP, eu vou ter um conflito. Então, nós temos que acessar o IFP, valorizar o trabalho deles, que é um trabalho muito interessante, pouco valorizado, tá? E vai canalizar por ali. Então, eu tenho que acessar o site, procurar uma vaga e fazer uma manifestação. Preciso também informar as minhas qualificações, que também ninguém esperava por essa. Eu sou engenheiro, ok, engenheiro, mas engenheiro é uma raça de engenharia. Qual é a minha especialidade? E dentro disso, o IFP certamente vai fazer um trabalho, também não se sabe ainda com certeza, mas se comenta, de que uma vez que eu me cadastro, procurando uma vaga na área da engenharia civil, com alguma especificidade, o IFP vai detectar a minha inscrição, vai receber a minha manifestação de interesse e vai me encaminhar, provavelmente, um leque de empresas com vagas abertas, as quais eu devo procurar assim que eu chegar aqui. Portanto, eu estou qualificado, recebi o visto, venho a Portugal e vou me dirigir a estas empresas. Pode ser que alguma delas me contrate, pode ser também que não. Não conseguindo, eu vou ter que comunicar ao IFP, olha, essa vaga não deu certo, continuo procurando, vou para outro mercado, vou para outras vagas, até encontrar uma. E quando encontra, tem que comunicar ao IFP. Pronto, cheguei,
estou aqui, consegui a minha vaga. Agora nós vamos tratar do título de residência. Tá? E aí vem aquela situação também, que atribui certas características ao título já de saída, com NIF, com inscrição de utente, com segurança social, com essas coisas todas. Que isso já se sabia, mas então, que seria feito. Mas, então, só para entender, essa questão do IFP, que é a surpresa ali em relação a esse visto, a pessoa, então, ainda está no Brasil, vai pedir ali o seu visto, vai pedir o seu visto na VFS, né, ou no vice-consulado, enfim, dependendo ali de qual é a região onde ela se encontra, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, como encontrar ali a região, e aí ela vai ter, então, todos esses documentos que o senhor falou, o passaporte, o certificado de registro criminal, tem que mandar, e também vai ter aí essa questão da inscrição ali no IFP. Não sei se eu estou certa, mas me parece que ainda vai criar ali um site específico, um portal dentro do IFP para isso, é isso? Sim, o IFP deve certamente abrir uma página, um portal específico para essa. Assim como nós temos lá, nós temos o SAPA, né? Que é a ferramenta utilizada pelo SEC para receber as manifestações de interesse do 88 e do 89. Certamente, o IFP precisa criar essa página, eu acredito que eles estejam trabalhando nisso e que dia 31 esteja disponível, né? Porque vai ser uma chuva de pedidos de inscrição no dia 31. Exato. E isso aí, a pessoa vai colocar ali as qualificações dela e vai fazer ali essa manifestação de interesse em trabalhar aqui. É tudo feito pelo portal, né? Pelo que dá para entender no regulamento. A dúvida que ainda persiste é se no exato momento da minha inscrição eu já recebo algo do IFP dizendo, ok, com este documento eu posso me dirigir ao consulado, ou ao VFS, que é o caso, ou se eu vou ter que aguardar por um deferimento do meu pedido, que eu acho que é o mais interessante, que eu acho que é o que deve acontecer, porque eu posso me candidatar, mas eu não sou apto às vagas disponíveis. E aí? Como fica? Então, não é o protocolo. Creio eu, salvo engano, de que eu me cadastro, vou ter um parecer favorável, e este sim eu devo juntar e anexar aos demais documentos e encaminhar a VFS. Porque senão eu estaria me antecipando. Não é? Esta é outra... Eu vi, mas não tem vaga para você. Né? Pode acontecer alguma coisa assim. Entendi. Pode. E tem... Liga um sinal de alerta ali, né? Porque pode ser que o perfil da pessoa não seja compatível com as vagas que estão presentes, então temos que aguardar para ver sobre esse detalhe, que não é um tão detalhe assim, né? Faz toda a diferença. Sim, porque o que pode acontecer? Perceba, pode ser uma pessoa que não tem qualificações, mas ela quer vir. E existe um volume muito grande de pessoas que, infelizmente, não têm a qualificação que o mercado aqui na Europa exige, e aí como é que fica? Então, esta pessoa, com um simples protocolo, estaria de posse depois de um visto, viria a Portugal e chegaria aqui e não vai encontrar a vaga que pretende, ou que sonhava encontrar. Então, por isso que eu imagino que o IFP, uma vez recebendo essas informações, vai fazer uma peneira, e daí sim, vai dizer, olha, esses estão liberados, ok, está aqui o seu documento, o seu protocolo, agora você segue o seu caminho. Certo. Vai a VFS, pede o visto, você já está liberado por parte do IFP. Então, já está com o caminho aberto. Entendi. Então, esse, como o doutor Renato falou, é algo que a gente só vai conseguir ver ali quando a plataforma do IFP estiver no ar, as pessoas estiverem colocando ali para saber se já sai um protocolo na hora ou se levam alguns dias ali para eles rastrearem as vagas ou não. Então, isso a gente vai ter que ficar atento. E, com certeza, tanto aqui quanto no seu canal, a gente vai trazer a notícia sobre isso, né? Saindo a notícia, a gente está lá. A gente está de olho. A gente aqui acorda de manhã, toma um café rapidinho e corre para a internet para abrir o site do Diário da República, da Presidência, porque a gente tem uma novidade. 9 horas sai a publicação do Diário, então ali 9 horas eu tenho que estar aqui. E se tem novidade, a gente corre para gravar vídeo.
Exato. É assim que Combinado. funciona. Nossa vida é assim. Então, já temos ali uma lista de documentos que precisam e temos essa questão da passagem de volta, essa questão dos subsídios, vamos falar ainda mais sobre os subsídios, aí, quanto é o valor que eu tenho que mostrar, né? E também toda essa questão que até então tem o seguro, mas para quem é CPLP não vai precisar. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto de quem é nacional de países ali de língua portuguesa, faz parte ali do acordo da CPLP, quais serão os benefícios que terão em relação a esse visto? Basicamente, nós podemos começar por onde? Pela dispensa do seguro de viagem. Uhum. E pode não parecer muita coisa, mas Por quê? É oneroso. Né? Uhum. Tem muita gente que chega à conclusão de que não dá para mim, porque o seguro é caro, e a gente sabe que é caro mesmo. Uhum. Existem determinadas situações em que a própria, por exemplo, o bilhete aéreo com o meu cartão de crédito, e aí a operadora do cartão de crédito franqueia esse seguro para mim, quer dizer, eu não desembolso nada, mas tenho seguro por um ano, quer dizer, tudo depende da situação da pessoa, de como ela vai fazer a compra disso. Mas, de uma maneira geral, está dispensado, não é? Para quem é cidadão CPLP. Depois, nós entramos na questão da dispensa dos meios de subsistência. Como funciona a dispensa dos meios de subsistência? Portanto, terceiro, qualquer cidadão de país não CPLP vai cair nesta situação. Vai ter que apresentar o seguro, vai ter que apresentar os meios de subsistência. O CPLP está dispensado. Mas não está completamente dispensado. Não é bem assim. Tá? Existe uma vírgula que o legislador colocou ali, porém, não é? Ele colocou lá, está dispensado, porém, ele terá que fazer o quê? Uma carta convite, ou termo de responsabilidade, como queiram dar o nome. Eu prefiro usar o termo técnico, que é o termo de responsabilidade, o CEF tem, inclusive, na página, está lá, fácil de achar e de baixar, mas porque a carta convite é uma coisa mais família, o familiar faz isto, o familiar convida alguém para a sua residência, o termo de compromisso é diferente. Tá? Prefiro chamá-lo de termo de compromisso. E aí nós temos surpresinhas de novo. Ai, meu Deus! Mais uma. Né? Ela pode ser feita através, então, deste documento, mas quem faz este documento, quem emite este documento em favor de um terceiro, ele vai ter que assumir finalmente, eu digo finalmente porque até agora não se tinha um grande controle a respeito disso, mas isso vai mudar provavelmente, com 90% de certeza, que estas cartas, que estes termos vão ficar vinculados ao visto do cidadão. E, neste momento, o cidadão que fornece a carta deve ter os meios necessários para não só a subsistência do convidado, mas também deve ter os meios para devolver este cidadão ao país de origem, caso ele não consiga a vaga. Olha! Portanto, não é mais aquela festa de carta convite para todo mundo. E é a mesma coisa, porque existem aquelas pessoas que convidam, e convidam, e convidam, e convidam. Então, é carta convite para o bairro inteiro. Venha que eu dou carta, venha que eu dou carta. Estas pessoas certamente também passam a ser monitoradas, porque esta carta faz parte do processo agora. Então, ela vai estar ali, vinculada ao visto, e o CEF vai certamente saber que determinado cidadão, português ou não, que emite 100 cartas convite... Está recebendo quantas pessoas? Tem alguma coisa errada nessa história. Então, temos que também ficar atentos a isso, e isso pode levar a uma irregularidade, se for constatado isso, e esta pessoa que entrou com uma destas cartas convites pode sofrer as consequências deste ato impensado, talvez, ou pensado, cada um é um caso, e isto pode trazer consequências, tanto para quem emitiu, como para quem recebeu, porque ele cometeu, querendo ou não,
uma certa irregularidade nesse processo. Entendi. Né? E isso pode custar caro. Então a prova... só recapitulando aqui para ver se eu entendi tudo, o pessoal de casa ali também. Para você pedir um visto para procura de trabalho, que é esse visto temporário, você vai ter que ter todos esses documentos aí que o senhor falou. Vai ter que mostrar ali que tem dinheiro suficiente, tem a passagem de volta, tem o seguro-viagem. Agora, se uma pessoa é nacional do Brasil, de Cabo Verde, da Angola, de Moçambique, de algum país de língua portuguesa que faça parte do acordo da CPLP, como todos esses que eu citei agora, então, e essa pessoa, além de ser nacional, tem alguém aqui em Portugal que possa recebê-la na casa, a pessoa que está aqui em Portugal vai mandar um termo de responsabilidade, que é esse nome bonitinho, a tal da carta convite, o termo lá de responsabilidade, se responsabilizando por receber essa pessoa aqui. E aí, sim, essa pessoa brasileira e tudo mais não vai precisar mostrar que tem dinheiro, porque ela já está tendo uma casa, moradia, alimento, a outra pessoa que está aqui em Portugal está sustentando ela até que ela consiga ali o trabalho dela e tudo certinho. É isso? É isso. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Né? Meu Primeira parte do artigo. Agora vem a segunda parte. Ai, meu Deus. A responsabilidade que ele tem não é só pela estada, ela é também pelo eventual retorno desta pessoa. Então, imagina, a pessoa não conseguiu, ela vai ser convidada pelo Estado português a retornar ao país de origem, e aí, a passagem aérea desta pessoa e todos os trâmites de retorno dela são pagos por quem emitiu o termo de responsabilidade. Então, eu tenho que deixar guardadinho lá no meu cofrinho. É termo de responsabilidade. Agora, eu acho que agora vai valer o termo. Vou fazer jus ao nome. A carta convite agora já não é só um convite. Ali você está bancando a pessoa, ficar na sua casa, e se não conseguir o emprego, então, voltar para o Brasil. Olha. Voltar e vai ter que pagar a viagem dele. Entendi. As despesas que ele tem. Quem é da CPLP e que tem alguém aqui em Portugal que vai emitir esse termo de responsabilidade também está fora ali de apresentar a passagem de volta. É isso? Sim. A passagem de volta, sim. Entendi. Porque ele é cidadão da CPLP. Para os demais, não. Os demais, ele tem que trazer a passagem. Todos têm que mostrar o dinheiro, a passagem, o seguro, tudo certo. Entendi. Certo. Então, agora, ele pode... Pode falar. Não, tem uma outra situação aqui que eu fico me perguntando. A questão da hospedagem. Independente se... Bom, se você é da CPLP e vai vir com a carta convite, você já mostra em qual lugar que você vai ficar. Agora, se você não vem com essa carta, ou se você é estrangeiro, você precisa mostrar também a hospedagem para esse visto ou não? Você vai precisar. Se você não tiver a carta convite ou termo de responsabilidade, porque ali consta onde você vai ficar hospedado, né, as expensas de quem, você, evidentemente, vai ter que, sim, mostrar aonde eu vou ficar por este período, pelo menos por este período de 120 dias, que é o tempo mínimo de busca que eu tenho. Tá? Eu tenho máximo, eu tenho 120 dias no máximo para ficar aqui. Posso prorrogar, mas vai depender de uma análise do Estado português em conceder ou não. Então, vamos considerar 120 dias. Por este período, eu tenho que ter um hostel, eu tenho de ter um Airbnb, ou eu vou alugar um apartamento, enfim, eu tenho que uma ter reserva de hospedagem ali para mostrar para a VFS, para o consulado, que você vai ficar naquele lugar ali até você conseguir o seu trabalho, conseguir ir atrás da sua moradia, né? Entendi. Nem que seja um quarto alugado, mas eu vou ter que comprovar que eu aluguei este quarto, seja qual for o conselho, não importa, não for a freguesia, mas eu tenho que ter um destino. Porque se o CEP, é a polícia de fronteiras, for, por alguma razão, querer saber onde é que anda o Renato, bom, ele tem que ter um endereço aqui. Ele deve estar ali. E se não estiver, começam os problemas. Entendi. Porque tem muita gente que pensa ainda, apesar de tudo que já foi falado, que esse visto permite entrar, procurar um trabalho. Não consegui.
Eu vou ali na fronteira, atravesso, dou um passinho para o lado e vou para a Espanha. Eu vou para a França, eu vou para outro país procurar o meu emprego. Né? O pessoal gosta muito da Bélgica. Né? Paga bem. Só esse visto só tem validade para Portugal. Ele não permite que a pessoa saia de Portugal para buscar emprego em outro país. Se ele chegar em outro país, ele já vai estar irregular, correndo um risco sério de ser devolvido ao país de origem. Ele nem passa mais por Portugal para pegar mala. Exato. Isso é muito bom o senhor posicionar isso. Agora, em relação à quantia, nós falamos ali que tem que ter um meio de subsistência, né? Quem é da CPLP e que tem a termo de responsabilidade aqui de Portugal já fica longe disso. Tranquilo. Agora, todos os outros estrangeiros, ou até mesmo os brasileiros que estão vindo, mas que não conseguem se encaixar nessa de ter carta convite de alguém daqui, quanto que essa pessoa vai ter que ter ali para pedir o visto? Pois imagina que aqui nós temos uma referência que é o salário mínimo português, como o salário mínimo no Brasil, só que aqui é um pouquinho diferente do brasileiro. Lá a gente tem ele só como uma mera referência, porque ninguém ganha salário mínimo. Aqui é diferente, porque realmente ganham o salário mínimo com um pequeno acréscimo. Muitos trabalham desta forma. O que o Estado exigiu foi 3 vezes o valor de um salário mínimo português. Então, é 705 euros multiplicados por 3 e multiplicados lá pelo aquele câmbio que sobe, que desce, que muda toda hora. Eu não vou nem falar em valores em reais, porque há uma oscilação muito grande, mas o valor em euros é este, 705 euros vezes 3. Para que ele possa... Agora já tem isso, batido martelo, são 3 salários mínimos portugueses que eles pedem no mínimo. Né? Mínimo, se não conseguir comprovar que tem essa renda, que ele tem esse poder aquisitivo, ele não vem. E isto faz todo sentido, porque nós que estamos aqui, nós sabemos quanto nos custa uma renda, quanto nos custa o mercado, quanto custa o litro do combustível, seja gasolina ou gasóleo, não importa, mas há a todo momento oscilações e o custo de vida é caro. Nós temos aqui, se chegar em Lisboa, procurar um quarto, é de 400 euros para fora. Um quarto dividido da casa de uma pessoa, né? A pessoa alugando o quarto, isso. Eu diria assim, é um alojamento, é um hostel. Exatamente. Não é nem hostel, porque no hostel eu ainda às vezes consigo um quarto individualizado, mas neste caso é quarto, é compartilhado mesmo o quarto, compartilhado cozinha, compartilhado banheiro, casa de banho, chamada aqui. É compartilhado tudo. Eu trouxe aqui no Instagram, já até falei aqui, eu trouxe no Instagram, eu fiquei horrorizada, porque eu vi que o apartamento de um quarto, o aluguel em Lisboa é 800 euros, 900, 1.000, dependendo de onde for. O apartamento com um quarto. Então, assim, é bem assustador. E mesmo aqui, eu estou no interior, amo aqui, já falo sempre aqui que eu adoro meu cantinho, que é mais barato. Ainda assim, as coisas estão bem caras. E mesmo para alugar por aqui o arrendamento aí numa casa, num apartamento, a gente vê aí os proprietários pedindo muitos aluguéis adiantados, né? Então, muitas calções, muita renda antecipada. Então, assim, 3 salários mínimos portugueses para chegar e alugar alguma coisa já é bem complicado, já fica aí o aviso. É pouco. Não é muita coisa, isso vai rapidinho, que nem a senhora falou, renda antecipada, calção, muitas vezes calção e fiador, aí já começa a apertar mais ainda, porque tem fiador aqui em Portugal, estou chegando agora, nem conheço ninguém para ser meu fiador, então Exato. Ainda não tem emprego, ainda vou procurar o trabalho. Então, quem é que vai alugar essa casa para mim? Então, é bom ficar atento, porque eu sei que para quem está no Brasil, juntar esses 2.000 e tantos de euros, converter, já é um valor alto, mas ainda assim, quando você chega aqui com ele, é um valor baixo para cá. Então, tem que ficar... tem que ficar atento. Exato. Infelizmente é isso. Bem, falando ainda de algumas vantagens, eles não precisam mais fazer aquela consulta prévia, porque todo visto passa por uma consulta prévia no CEF. E que isso agora foi dispensado.
E aí o CEF tem aquela ligeireza toda, né? Porque, coitados, estão atolados de serviço. Imagina, falamos há pouco da manifestação de interesse que estão chamando em novembro de 2020. Imagina agora ter que se debruçar sobre toda essa montanha de pedidos de visto para dar um parecer se ele pode ou não pode. Razão até pela qual já separaram isso e deixaram as coisas correndo em paralelo. Esta manifestação caiu para o IFP, porque deve ter uma estrutura e tem todo o sentido de ser por lá. Tá? Depois, o que eles vão fazer ainda? Porque também não é assim dizer que as pessoas todas possam ir pedir esse visto. Tem mais um detalhe importante aqui, porque quando eles forem fazer a consulta, agora eu me refiro à VFS ou ao consulado, eles vão fazer diretamente aquilo que o CEF fazia, que era a consulta do sistema integrado Schengen, ou seja, aquele sistema informatizado aonde estão todas as informações daquelas pessoas que entram e saem da Europa, daqueles 27 países aí que nós temos no grupo Schengen. Certo. E, para quem é CPLP, está dispensado. Mas, para quem não é CPLP, essa dispensa não caiu. Eles vão fazer a consulta, e aí nós temos mais adiante, mas já vou aproveitar o ensejo e vou dizer isso aqui. Estas pessoas que têm restrições de entrada nesse espaço, ou que têm alguma anotação de impedimento de entrada que está registrado no sistema, porque chegou, teve um problema, foi negado a entrada, mandaram de volta. Todas estas pessoas estão ali cadastradas, e agora isso vai ser um dos critérios de avaliação para a emissão desses vistos. Então, aquele que veio no passado mais recente, de preferência, porque eu espero que eles não vão procurar muito tempo lá para trás, só procurem aí uns 2 anos para trás, que veio, esbarrou na hora da imigração, foi retirado da fila, entrevistaram e negaram a entrada, né? O pessoal diz que é deportado, não é? Na verdade, teve a entrada negada, diferente. Toda essa gente vai correr o risco de não receber um visto dessa natureza agora, porque tem uma inscrição lá que negava a entrada por alguma razão. Quer dizer, eu vi muito disso na pandemia. Muito, principalmente Alemanha, Holanda, eu vi muito ser negado por conta da Covid, porque a pessoa não estava vacinada, alguns casos assim, que a pessoa retornou para o Brasil, ficou lá com a letrinha no passaporte, então também tem que ficar atento a isso. É claro que quem nunca veio para a Europa não vai estar lá nesse ponto, né? Não vai estar ali com nenhuma restrição, né? Podem ficar tranquilos aí. Mas aquela pessoa que já tentou entrar, não conseguiu no espaço Schengen, né, de todos esses países, pode vir aí a ter essa recusa aí do visto, né? Pode ter a recusa, porque daí ele vai ser apontado com esta condição. O que, para quem é CPLP, então, vamos lá. CPLP brasileiro, irmãos brasileiros, menos mal. Está liberado. Está liberado. Mas, os demais, isso é uma das condições que vai ser verificada. Tá? Agora, uma dúvida que surgiu. Só um instantinho, uma dúvida que surgiu. Qualquer pessoa, porque eu sou brasileira, mas eu não tenho ninguém aqui em Portugal. Eu vou conseguir, de alguma forma, mostrar, sou CPLP, ou pelo fato de eu não ter o termo de responsabilidade daqui, eu não entro pela CPLP, entro só pelo visto de procura de trabalho? Não. O visto de procura de trabalho, assim como o próprio visto de residência, por exemplo, aquele que vem com um D7, ou aquele que vem com um D2, que já tem contrato, o empresário, no caso, desculpa, o D1, que já tem um contrato, ele, se for CPLP, ele se beneficia destas condições novas. Certo. Ele é CPLP. Ele prova isso como? Através do passaporte dele. Tem nacionalidade de um país CPLP. Ok. Não é o fato de ter alguém em Portugal já residindo para que fique comprovado isto aqui. Isto não. Maravilha. Isto é feito pela documentação lá no país de origem onde ele pede o visto. Maravilha, ótimo. Então, qualquer brasileiro, qualquer cidadão desses países de língua portuguesa já podem pedir sobre... na verdade, quando eles escolherem ali, vai ser o visto temporário para procura de trabalho,
e, por ele ser da CPLP, ele tem alguns benefícios. É isso. Perfeitamente, perfeitamente. Imagina que o cidadão está na Austrália, mas ele é brasileiro. Então, ele é natural de um país CPLP. Perfeito, ótimo. Não é o local onde ele vai pedir visto, mas sim a nacionalidade dele, que ela se sobrepõe. É essa que vai fazer diferença. Entendi. Agora, se é um brasileiro e tem o termo de responsabilidade de alguém aqui de Portugal, ele fica dispensado ali da subsistência e da passagem de volta. Perfeitamente, perfeitamente. Perfeito. Acho que agora está super bem entendido aí toda essa situação. É muito Se tiver dúvida, manda para cá. O CPLP, olha, é muito confuso. No primeiro momento que saiu primeiro a lei, já parecia um pouco confuso. Veio o regulamento, esclareceu alguns pontos, mas também não tudo. Né? Porque tem questões que estão pendentes com o VFS, que sempre inventa alguma coisinha, pede alguma coisinha que não está na lei, mas eles pedem. Exato. Inventam umas coisas. E é o poder discricionário, né, que nós falamos lá no início. Então, sempre tem uma surpresinha ou outra. O IFP, não se sabe ainda como é que vai funcionar a questão da manifestação. Como eu disse, eu acredito que eles vão receber, fazer uma prévia e depois liberar o documento. Certo. Né, para poder avaliar. Mas não está explícito. Isso aqui não está colocado no regulamento. Esperar para ver, entendi. O próprio IFP é que vai regulamentar esta situação numa norma interna. Entendi. Se sai o documento logo para você pedir o visto ou se vai ter ali algum processo. Alguma outra coisa. Perfeitamente. Certo. E tem mais um detalhe, né? O site realmente do IFP vai ter que permitir o acesso ao estrangeiro. Eu já tive muitos casos das pessoas reclamarem que não conseguiam acessar as vagas que estavam disponíveis no IFP. Isso. A vaga está ali, mas ele não tinha acesso, porque faltava para ele alguma coisinha que eles exigiam para ele conseguir abrir a vaga, para ele ter acesso. E isso agora vai ter que ser aberto. De tal forma. Muita gente falou, eu já tentei entrar lá, botar, mas pedem NIF, pedem algumas informações já de Portugal e aí não consegue. Então, isso. Vai ter que ter alguma página ali para ser exclusivo para essas pessoas, para os estrangeiros, para isso, né? Claro, ela vai ter que ser uma página aberta de tal forma que eu tenha acesso à vaga para que eu possa dizer, bem, esta e esta me interessam. Faço a minha manifestação, indico as vagas que me interessam, eles vão fazer qualificação, tudo aquilo, eles vão fazer uma prévia, uma avaliação desse meu pedido, vão deferir ou não. Deferiu, emite um certificado, sei lá o nome que vamos dar a isso, um documento para poder anexar. Exato, e levar o pedido da VFS. Junto com os documentos para o consulado. Porque isso funciona tudo por envelopinho mesmo. No Brasil é o correio que faz a entrega. Então, é por aí que vai. Entendi. Tá. Não, olha, eu acho que já ficou aqui, está muito tranquilo, todas as informações que o senhor trouxe, já deu para entender tudo perfeitamente. Então, e aí eu quero saber o seguinte, que muita gente pergunta, vai poder levar família, não vai poder levar família? Por ser um visto temporário, eu tenho escutado muito de que o trabalhador vai ter que vir, conseguir ali o seu trabalho, ter a sua documentação e aí sim trazer a família. É isso, doutor? Não é bem isso. O que acontece? Existe uma previsão na legislação, quando foi criado um visto temporário para acompanhamento de quem vem para Portugal com visto temporário. Então, eu consigo, porque senão o que acontece? Eu vou estar distante já nos 120 dias, eu vou separar esta família por 120 dias. Exato. E o governo falou tanto que não quer separar a família, então que... Exatamente. E aí? Exatamente. O que acontece? Estas pessoas podem sim pedir esse tipo de visto para acompanhar alguém que tem um visto temporário. Temos previsão legal para isso. Me foge agora aqui qual é o artigo, mas tem sim. Tá Depois você pode até me falar, eu coloco no link aqui embaixo. Eu vejo isso, eu vejo e depois eu lhe passo, com toda certeza, qual é o artigo que trata desse visto para acompanhamento, no caso de visto temporário. Então, basicamente era... para vir a família toda junto.
Sim, porque, perceba, isso está certo que não é para qualquer visto, não é? Nós estamos falando aqui de visto temporário para buscar trabalho, porque a pessoa já vem com uma intenção. Tá? Existem os vistos, por exemplo, temporários para prática desportiva, para acompanhamento de uma pessoa que está adoentada e está em tratamento médico aqui. Tem esses vistos para os quais talvez isso não se aplique. Mas para esse tipo de já é uma intenção de vir trabalhar, a pessoa já tem alguma coisa encaminhada, o fato de ter que abandonar a família, entre aspas, abandonar, não é? Há uma ruptura, há uma separação, pelo menos por esse período, isso está previsto. E aí tem um detalhe também, que nessa condição, quem vem deve considerar que os meios de subsistência de quem pede o visto devem abranger também aqueles que vêm como agregados. Então, esta soma de 705 vezes 3, se eu trouxer a esposa e um filho, vai ser também considerada para a esposa e filho. Eu pedir este visto de vinda temporária. Tá? Porque perceba que a minha despesa vai ser maior. Sim. Tá? Por consequência, eu tenho mais pessoas, eu tenho mais despesas, então eu preciso levar isso em consideração. Caso contrário, o visto do acompanhante pode ser negado. Vem só o principal, espera o título de residência e depois chama o reagrupamento. Entendi, mas, bom, pelo menos já tem uma possibilidade. Agora, se a pessoa tem alguém aqui em Portugal que vai emitir ali pela CPLP, vai emitir, aí pode englobar aí a família também? A princípio, sim, não há nenhuma regra no regulamento, na lei, que impeça, né, que vede esse tipo de situação. A lei diz que, bom, quem dá o termo de responsabilidade se responsabiliza por quem está vindo. Se é o João, e o João traz a Maria e o Pedrinho, é João, Maria e Pedrinho. Entendi. Então, a pessoa que está aqui em Portugal, ela só vai ter, se ela for procurada ali, ela tem que comprovar que tem meios para sustentar todo mundo ali durante esse período ali dos 4 meses, né? Mas agora, imagina a situação que ele não consegue o trabalho. Tem que devolver os 3. Todo mundo. Todo mundo. Exato. Exatamente. Então, tem aí uma situação em que quem está aqui em Portugal tem que pontuar ali, ponderar para ver se, né, se vai entregar um termo de responsabilidade aí para o seu familiar que está querendo vir. Vale a pena eu me arriscar? Posso realmente convidá-lo? É pessoa de minha plena confiança? Sei que esse cidadão não vai, me causar nenhum transtorno, porque no final isto pode virar, além do transtorno, o nome da pessoa prejuízo. Um prejuízo financeiro. Exato. Certo. Tá? Ainda sobre a carta convite, uma pergunta aqui que me surgiu. A pessoa que está aqui em Portugal, ela precisa ser portuguesa? Ela pode ter autorização de residência? Ela pode ter só a manifestação de interesse? Quem é que pode convidar uma outra pessoa a se responsabilizar por alguém que está em outro país? A princípio, o cidadão português, né, ativo, e todo aquele cidadão estrangeiro detentor de um título de residência válido. Este pode emitir uma carta convite, um termo de responsabilidade. A manifestação de interesse é um procedimento anterior ao título de residência. É um processo que está tramitando, que pode levar, como leva, 2 anos e meio, às vezes até mais, depende de período de época. Portanto, é aquele título que não permite você sair a viajar pela Europa fora. Você tem um pedido, mas você não tem um título de residente ainda. Isso impede, às vezes, até as pessoas de deixarem o país para depois retornarem por alguma razão. Sim. As pessoas acham, né, se difundiu essa coisa de que, bom, mas eu já entrei com a manifestação, agora eu estou tranquilo, agora eu não estou mais ilegal. Não, você está ilegal ainda, você está pedindo para se legalizar. Porque você só vai estar legal quando você tem o seu título na mão. Até ali, você não está legal. Só Portugal que te recebe, você tem que ficar aqui em Portugal trabalhando, não é isso?
Tem muita gente que fala, mas eu vou, eu passei, eu vou. Mas se der um problema ali, no outro país que você estiver indo, né? Volta. Você pode ter que voltar para o Brasil, imagina. Exato, porque eles não vão nem te devolver para Portugal, porque você não tem residência. Eles vão devolver direto para um voo para o Brasil. É que nem eu falei antes, não dá nem tempo de passar aqui para recolher a mala. Pegar a mala, exato. Imagina, você está construindo a sua vida aqui e aí, resolvi passear aqui na Espanha, que é aqui do lado. Deu algum problema, imagina o rolo, né? Então é isso. A pessoa que está em manifestação de interesse não sai distribuindo essa carta, esse termo de responsabilidade, porque pode dar problema para a pessoa que está pedindo visto. A pessoa que está pedindo visto vai pagar um dinheiro ali para a VFS, para o consulado examinar o documento. Imagina, chega lá, não, esse termo aqui, a pessoa não tem título, não é válido, gastou dinheiro à toa. Porque imagine, não sei, vou imaginar agora, posso estar viajando, pode, até quem esteja depois assistindo vai me dizer assim, bem, o doutor está viajando na maionese. Mas pense, se a gente amarra bem as coisas, porque todo processo é uma engrenagem. Né? Ele vai se encaixando, o processo vai andando. Se o CEP, na hora da imigração, recebe um termo de compromisso ou uma carta convite, como queira, e for a base de dados do CEP, verificar quem é esta pessoa que está concedendo, ele não vai encontrar o título de residência. Uhum. Então, exato. já começou errado. Uhum. Tem algum parente? Agora não mais, porque a Ordem dos Advogados tem o seu plantão no aeroporto, mas teve épocas que a gente tinha bastante cliente no aeroporto para atender, porque ficavam retidos, tinham algum impedimento, alguma razão. Das pessoas terem familiares aqui, diz para o inspetor que não tem familiar aqui, e depois o inspetor dá aquela espremida, né, e vai tirando e vai apertando, acaba deixando passar alguma informação de que esta pessoa está aqui. Pronto, mentiu, volta. É mentira, isto é fraude, isto não se faz. E isso acontecia e acontece, vai continuar acontecendo, e sempre temos avisado. Entendi. Que vai um familiar aqui ou não, ou se tem, ele vai dizer que não, que está irregular, eles podem pegar. Ou ele se aventura a dar esta tal carta e o CEF pode descobrir muito bem, impedir quem está chegando e ainda chamar a atenção de quem está aqui fazendo esse tipo de coisa que não pode. Exato. Em termos mais profundos e pesados, eu diria, isto é auxílio imigração ilegal. Entendi. Você já está sabendo que, eu ainda não estou com meu título de residência, estou convidando outra pessoa para ficar na minha casa, então... É vedado pela lei. E se eu faço algo que é vedado pela lei, eu estou cometendo uma irregularidade, uma pena, eu estou sujeito a uma pena. Entendi. Perfeito. As pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Essas cartas convites, esses termos de responsabilidade, são coisas muito sérias. E agora não são mais sérias do que antes. Você manda vir. Não. Agora parece que o negócio vai ficar ali mais amarrado, de uma certa forma. Essa impressão que eu tenho, pelo menos, essa impressão, tenho essa visão. Posso, como eu já disse, posso estar equivocado. Mas eu acredito que muitas coisas devam se ajustar, que antes eram, assim, meio que liberadas, não é? Entendi. Tem gente que chega e liga para o escritório, doutor, quanto é que o doutor cobra por uma carta convite? Mas, gente, isto aqui não é padaria, isso aqui não é retalho para vender carta convite. Já serve o alerta também, muito cuidado com isso. Comprar carta convite de alguém que está aqui, gente, isso não existe. Vai te dar problema na hora do visto, vai gastar dinheiro à toa, vai ser impedido de entrar, vai dar problema para a pessoa que está aqui fazendo isso. Então, assim, isso não existe. E depois não adianta chorar. E ainda dizer que foi enganado. Não. É assim. Esses dias eu assisti uma palestra de um senhor que é inspetor-chefe da Polícia Judiciária e o cidadão foi muito claro. Eu tomo um calote num processo migratório, porque este era o tema, nós estávamos falando de migração, porque eu quero. Não é que eu tomei o calote, eu busquei o calote. Eu fui e fiz alguma coisa errada, sabendo que aquilo estava errado, buscando o quê? Uma vantagem. E esta vantagem, ela pode se tornar cara. Né? Então, a gente alerta,
A gente vê que esses novos vistos também, de uma maneira, para, diminuir essa questão das pessoas que estão vindo como turista, fazem a manifestação de interesse, acabam ficando um bom tempo ali sem ter o controle, né, antes de chegar a Portugal, e não sabe quem é que está vindo, de fato, trabalhar ou para turistar e vai embora, né? Então, de uma maneira, para ter né, amarrar melhor essa situação, né? Certo. Eles, na verdade, se busca regular a entrada das pessoas, trazê-las de maneira legal, para que cheguem aqui, não passem por situações que a gente sabe que são difíceis, são constrangedoras, muitos desistem pela metade ou até antes da metade do caminho, né? Outros ficam por aí se sujeitando a situações que são completamente desumanas até, porque não tem documento, porque não tem mais como se resolver. Isso, infelizmente, acontece mais do que a gente possa imaginar. Tá? Esperamos que com essa libertação, com essa liberdade toda trazida por estes vistos, por essa questão da CPLP em especial, tá? Que as pessoas pensem um pouco, analisem, reflitam um pouco sobre a oportunidade que se está sendo dada. Exato. A pessoa que está em casa quer vir trabalhar em Portugal. Portugal quer que você venha trabalhar. Então, vamos, né? Vamos fazer o caminho certinho ali e pronto. Vamos unir o útil ao agradável. Exato. Pronto. É isso. Eu ainda tenho mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Eu preciso entender. A pessoa, então, mandou esse visto para a VFS, para o vice-consulado, conseguiu, foi aprovado, mandou todos esses documentos, foi aprovado. Vai vir para Portugal, então, vai chegar aqui, vai ter que procurar um trabalho. Já vai ter tido essa comunicação ali do IFP, né? E aí no Instituto, então, vai conseguir o seu trabalho. E depois, ela conseguiu o trabalho, e aí, por quanto tempo que ela vai poder ficar aqui em Portugal? Na verdade, não há um limite de tempo. Uma vez que ela esteja legalmente em Portugal, esteja trabalhando, ela pode ficar, ela vai ter o título dela de 1 ano, depois ele vai ser renovado, e assim vai por diante. Como funcionam com os demais vistos, né, com os demais títulos de residência que têm uma qualidade determinada, e ali a pessoa vai ter que voltar, vai ter que comprovar que continua aqui, está trabalhando, está contribuindo para o Estado, para fazer o quê? A renovação do seu título. Não, tem que observar, né, que durante a validade do título, essas regras existem também, não pode se ausentar por um determinado número de vezes, existe um limite de tempo para uma determinada saída, porque ela pode demorar até 6 meses, passou de 6 meses, está sujeito a ter o título cancelado. Quer dizer, tem muita coisa dentro desta legislação, dentro destas regras, que a pessoa passa às vezes despercebida. Né? Eu preciso sair de Portugal para ir ao Brasil para, sei lá, um tratamento. Um parente faleceu, eu escuto muito isso. Estou doente, preciso ir para lá. Isso. A lei já diz que eu preciso, antes de sair, informar o CEP para obter autorização, mesmo eu tendo meu título de residente. Mas ele ainda não é definitivo. Não é? Ele é aquele título que eu tenho que renovar. As pessoas esquecem desse detalhe, saem, vai embora. E quando está lá fora, depois de 6 meses, querem voltar. Corre o risco de chegar na entrada e o agente pegar, levantar e dizer, mas você saiu para... Não, teu título está cancelado. Você vai entrar como turista de novo e vai fazer tudo de novo. Vai tentar justificar no CEF aquela saída que ele deu e nem sempre o CEF concede a renovação do título. Muitas vezes o processo tem que ser reiniciado. Entendi. Nossa, olha. E aqui não vai ser diferente. Então, ele vai estar em Portugal. Legal. Portugal legal. Né? olha desse. Portugal legal. E ele vai trabalhar. Ele vai ter título de residência. Ele pode reagrupar no familiar, se é que ele não veio junto naquela temporada. Mas ficou no Brasil resolvendo as coisas e depois ele vem. Pode fazer, porque ele tem o título. Vai chegar na época determinada, ele vai renovar e vai ficando. Enquanto ele estiver trabalhando ali, com o interesse de ficar em Portugal, ele vai renovando o título dele até que tenha o tal 5 anos aqui em Portugal e tenha a cidadania portuguesa, a nacionalidade portuguesa, isso aí.
Exato. Aí o que ele faz? Por que também eles não vão dar aí um título para ele de 5 anos direto? Poderiam, né? Mas por quê? Porque querem que ele fique em Portugal trabalhando. Por isso o visto já diz, ele é exclusivamente para quem fica em Portugal, não pode sair daqui. Por quê? Porque na Espanha me paga melhor, porque na França paga melhor. Esse visto é para Portugal. Para Portugal, porque senão ele faz o quê? O pessoal é criativo, demais, muito mais do que a gente imagina. Eu vou lá, consigo um termo de responsabilidade, não preciso prestar um monte de informação na hora de pedir visto, consigo um emprego, pego o meu título de residência válido por 1 ano, depois eu vou para outro país. Espera aí, você entrou com um visto de procura de trabalho, você está aqui vinculado a este seu visto, você não pode sair por aí. Então, você vai ter que ficar em Portugal. É uma maneira de prender as pessoas aqui. E quem tentar escapar, que certamente vai ter, vai perder o visto, vai perder o título, e aí pode ter inserido lá no SIS uma informação, porque ele vai ser convidado a deixar Portugal, e numa próxima tentativa, ele vai ser impedido. E os outros países não são bonzinhos, igual aqui, vai ter um visto fácil para você. É outra legislação, é outra situação, né? Vai para a Alemanha. Vai para a Alemanha. O que eu vi de passaporte carimbado com letra I, porque o bilhete para a Alemanha era mais barato que o bilhete para Portugal. Aí o pessoal tentava entrar pela Alemanha. Isso na época da pandemia. Exatamente. É uma festa. A Alemanha é uma festa de letra I no passaporte. E todos estes que têm a letra I no passaporte, pode esquecer esses vistos aqui, porque eles não voltam. Estão lá no E tem mais um detalhezinho, né, que é importante a gente lembrar. Não é nada tão grave, mas se eu não conseguir o meu emprego no prazo, deixar Portugal para trás, voltar para o país de origem, eu preciso aguardar 1 ano para uma próxima tentativa com o mesmo visto. Caso contrário, não é deferido. Portanto, ano, então, depois que você já pediu o primeiro visto ali, é isso? Sim, eu faço o visto, tenho 120 dias. Não consegui, peço prorrogação. Conceder a prorrogação, mais 60. Perceba que a soma dos 60 com 120, nós temos aí os 180 dias do turismo. Exato. Fechou esse prazo, volta para a terrinha. Entendi. Chegou na terrinha 1 ano fora para poder pedir o novo visto. Não dá para pedir na semana seguinte, nem no mês seguinte, nem no outro. Não dá. Inclusive, pode correr o risco, aí são regras que não se têm claras, mas existe essa hipótese de que, se ele tentar um outro visto para entrar, pode ser negada a entrada. Porque ele já teve uma oportunidade aqui para trabalhar, não conseguiu, teve que ir embora, porque a lei determinou que ele fosse embora. Isso pode gerar também uma restriçãozinha no sistema. Tem muita coisa em aberto. Bom, exato. Por isso esse vídeo tão longo, um vídeo de 1 hora, mas com muita informação, muita coisa que às vezes passa despercebido ali, e acha que é tudo simples, fácil. Não é, veio realmente para facilitar muito. Eu, sinceramente, acho que Portugal ali está realmente cumprindo com o que eles tinham falado, né? Porque eles tinham prometido ali de, é isso que é trabalhar em Portugal, temos isso, tem essa situação aí do IFP que a gente vai precisar ficar atento para ver como é que vai ser, mas, de fato, já temos bom caminho, principalmente aí para quem é da CPLP, né? Com certeza. Quem é da CPLP está bem, digamos assim, bem tranquilo com relação a esse tipo de risco. Lógico, eu digo, para quem é CPLP, a maior surpresa foi o IEFP. Exato. Isso foi a grande surpresa para quem é membro da CPLP, porque o resto foi tudo facilitado. Mas ali eles deram uma segurada, para não deixar entrar quem bem quiser. Tá? Agora, então, só para finalizar, prometo que já estou liberando o senhor, doutor Renato. Não tem problema. Ela já tem um contrato de trabalho ou a promessa de trabalho, não é esse visto, já tem um visto lá que existe, não é isso? Existe um visto dentro da gama de vistos que Portugal tem,
Isso já é um visto de residência, já não é mais um temporário. Já vai te dar outros benefícios ali. Exato. O que acontece? É aquela pessoa que tem um contrato ou a promessa, ela então vai entrar lá na VFS com um pedido de visto categoria D1, que é o trabalho subordinado, ou por promessa ou por contrato já firmado. Para estes casos, tem uma surpresa boa, não é? Tem. Não é só coisa ruim, tem coisa boa para dizer. O que acontece? Todos estes contratos eram submetidos a uma regrinha que era a todo mundo com esse projeto, que era aquele certificado emitido pelo IFP que garantia aquela vaga para aquela pessoa. Lembra desta cartinha? Carta, ofício, cada um chama de certificado. Certificado do IFP, ou seja, a empresa ia ao IFP, cadastrava a vaga, passava lá o período de que ninguém ou não se candidatava a uma vaga, ou os que se candidatavam não atingiam o nível desejado pela empresa, então a vaga ficava disponível e com isso o IFP, então, emitia o certificado e a empresa poderia disponibilizar a vaga no exterior. Aí, quem estava no exterior pegava este documento, anexava o processo e conseguia o visto. Isso caiu nessa evidência. Agora, quem tem uma promessa de contrato de trabalho ou um contrato de trabalho já firmado, porque foi, por exemplo, eu não quero me submeter a IFP, porque é burocracia, eu fui lá no Net Empregos, arrumei uma vaga, porque eu entrei em contato direto com a empresa, fizemos um contrato, ou pelo menos a promessa, eu vou buscar meu visto. Pronto. Para estes, foi um grande benefício. Que maravilha. Sem dúvidas. A mesma coisa, como já aconteceu um pouco antes, aquela tal da cota, não é? Em que o Estado determinava o número de vagas que estavam disponíveis para estrangeiros ou não. Essa foi a primeira coisa que caiu. Agora, foi o certificado. Maravilha. Pronto. Então eu quis trazer esse assunto, porque eu sei que ele é muito próximo. Eu prometo que eu trago um vídeo com o doutor Renato falando só sobre o D1, mas eu acho que é muito válido, porque às vezes a pessoa já fala, eu já tenho um contrato de trabalho, uma promessa de trabalho, e aí ela não precisa entrar nesse da procura de trabalho, porque se ela já achou o trabalho, agora já existe o D1, mas agora está mais facilitado ainda. Então, ela pode ir pelo esse processo mais fácil. Exato. Claro, o D1, de uma maneira geral, foi facilitar. E se ele é CPLP, está mais facilitado ainda. Exatamente. Então, ele junta o útil ao agradável que vem, e já vem com marcação, já vem com tudo pronto, vai para o CEP dentro do prazo que o visto é válido, que normalmente são 120 dias, com raras exceções, às vezes o CEP também está sobrecarregado de serviço, e acaba não conseguindo agendar isso para dentro do período do visto, mas normalmente é isso que acontece. Ou seja, a pessoa, digamos assim, 180 dias está com o seu título de residência vindo com o visto D1, D2. É um visto de residência, ou seja, não é um temporário, não é uma coisa de, se eu não conseguir, então tem que voltar. Não, ele já te dá ali esse visto, esse tempo maior. Ótimo. Exatamente. Doutor Renato, muito, muito, muito obrigada. Olha, foi um prazer falar com o senhor hoje, que ficou muito clara aí todas as informações que estavam ali duvidosas. Eu acho que agora, sinceramente, não restam mais dúvidas. É claro, existem ainda alguns pontos que a gente vai ficar atento e vamos trazer aí quando a gente tiver a informação, mas eu acho que já temos aí um bom caminho, já que a gente já consegue entender tudo certinho, né? Sim, com certeza. A interpretação que o regulamento permite já adianta muito. Não é? Existem aqueles pontos, como a senhora acabou de falar, vão ficar presos a IFP, nós vamos ainda estar sujeitos a algumas novidades que venham lá da BFS, mas sim, isso não é mais nada, digamos assim, que impeça a pessoa de conseguir visto e de finalmente entrar em Portugal legalmente. Isso legalmente. Aí. Isso tranquilo, aí. É isso que a gente quer. E quem tem que agradecer sou eu pelo convite, é uma honra. Muito obrigada. Eu vou deixar o seu canal aqui na descrição do vídeo, tem muito conteúdo, de muita informação assim, de qualidade mesmo. Eu sigo lá, sigo com a minha conta pessoal, sigo com o Posso Te Mostrar, estou sempre atenta ali quando sair um vídeo. Então, muito obrigada, viu? Ok. Então,
Agradeço mais uma vez e para todos que estão assistindo, né, nosso forte abraço e venham com visto, não venham na aventura. A aventura custa caro. A aventura Exato. é bom, mas tem o seu preço. Exato. É isso que Deus te dá. A gente só pode desejar, então, assim, sucesso para todo mundo que estava aí aguardando ansiosamente, né, para tentar esse visto, para pedir esse visto. Boa sorte, sucesso para todo mundo. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor aí para o pessoal que está em casa também. E eu fico por aqui. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.